Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 9 e o tema é muito especial: o caminho, a verdade e a vida. Vamos hoje nos debruçar sobre o capítulo 14 do Evangelho de João. Nós queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua companhia, por sua audiência. Vamos para o textuário, a leitura da verdade prática e da leitura bíblica em classe do programa de hoje. Acompanhe na sua tela. O textuário, ele diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. A verdade prática assim está colocada. A imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida nossa comunhão com Deus. A leitura bíblica em classe do programa de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus por João, capítulo 14. Vamos ler 15 versículos, que também já está aparecendo aí no seu visor. João, capítulo 14, versículo 1 diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Credes-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Os 3 objetivos da lição de hoje. O primeiro objetivo é apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. O segundo objetivo é discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã. O terceiro objetivo é conscientizar que Jesus é o caminho, o único caminho e a verdade absoluta e também a fonte de vida eterna. Neste primeiro bloco do programa, nós vamos estudar o primeiro ponto da lição com o tema Consolo e Promessa do Senhor Jesus. 3 subpontos nós vamos abordar aqui hoje com os nossos comentaristas. O primeiro, o caminho, a verdade e a vida. O segundo subponto, consolo num cenário de angústia. E, por fim, uma promessa gloriosa. Que benção! Desta forma, hoje nós vamos mergulhar no capítulo 14 do Evangelho de João. A bem da verdade, nós estamos desde a última lição estudando
o último discurso de Jesus antes de sua crucificação, o conhecido e chamado Sermão do Cenáculo. E hoje vamos estudar este tema maravilhoso, o caminho, a verdade e a vida. Vamos aprender como que Jesus, mesmo angustiado, consolou os seus discípulos que estavam perturbados e como que o Senhor, ainda diante das incertezas dos seus discípulos, os incentivou, consolando-os acerca de uma promessa gloriosa de sua vinda para levar a sua igreja arrebatada. Para comentar a lição de hoje, nós estamos recebendo aqui na mesa, mais uma vez, o pastor Elias Gomes, o pastor Lucileno Cavalcante e, estreando aqui na mesa, pastor Diego Costa. Pastor Elias Gomes, mais uma vez, seja muito bem-vindo, meu amado, para a gente trabalhar esta lição preciosa. Obrigado, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, pastor Leno, pastor Diego, todos os nossos irmãos que estão aí agora nos assistindo. E a nossa expectativa, ela é grande no que diz respeito à lição de número 9, onde nós aprenderemos uma lição com caráter consolador, uma lição com caráter confortador, onde o Senhor manifesta esses aspectos que são muito emblemáticos e, digamos que, super conhecidos. Jesus como o caminho, como a verdade, como a vida. Portanto, nós cremos, pastor Epaminondas, que é uma lição, mais uma vez, de um grande e conceituado crescimento espiritual. Muito bem, pastor Lucileno Cavalcante, paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo, pastor Leno, para a gente trabalhar este tema. Este tema de hoje envolve também um assunto escatológico. Aliás, a primeira menção que se faz ao arrebatamento da igreja é o próprio Senhor Jesus aqui nesse texto. Seja bem-vindo, pastor Leno. Obrigado, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, pastor Elias, pastor Diego, seja muito bem-vindo. E a paz do Senhor também a todos os nossos amigos e irmãos que acompanham o programa. Pastor Epaminondas, esse sermão, essa orientação, esse ensino de Jesus aos seus discípulos, ele tem esse aspecto escatológico, mas também tem esse preparo na sua despedida, na sua última reunião, Jesus preparando os seus discípulos e também uma certa palavra de despedida, mas para aquilo que eles iriam enfrentar. E Jesus, ele introduz aqui esse tema glorioso da sua vinda para arrebatar o seu povo. Muito bem, pastor Diego Costa, seja muito bem-vindo ao programa. Pastor Diego é conferencista, pastor aqui na nossa cidade, e em razão, do pastor Davi Arruda está fazendo uns cuidados de saúde, acometido por uma virose, não pôde estar conosco, e o pastor Diego prontamente está aqui para nos ajudar nesta obra maravilhosa. Seja bem-vindo, pastor Diego, é uma alegria e uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, pastor Elias, ao pastor Leno também, saudações de paz. Para mim é uma honra estar aqui junto com vocês, para nós discutirmos e sermos edificados nessa lição tão maravilhosa, essas três âncoras que todo cristão deve estar afirmado, que é a âncora do caminho, a verdade e a vida. Eu tenho certeza que todos os nossos telespectadores serão edificados pelo poder da palavra. Muito bem, vamos iniciar os comentários. Pastor Elias Gomes, vamos iniciar falando sobre o primeiro tópico da lição. Vamos trabalhar esse primeiro ponto, consolo e promessa do Senhor Jesus. Fale sobre esse primeiro item, pastor Elias. Muito bem, pastor Epaminondas. A lição, predominantemente falando, ela aborda o capítulo 14 do Evangelho, que nós chamamos de teologia joanina, até, ou seja, a visão da pessoa de Jesus na perspectiva ou na visão de João. E quando nós observamos o capítulo 14, nós vemos que Jesus mais enfaticamente traz à tona aquilo que anteriormente ele já falou sobre a sua partida, sobre o sacrifício, sobre a sua separação daqueles com quem ele estava vivendo diariamente. E Jesus percebe, e é claro, isso é visto e
o Senhor aborda esse capítulo, apesar de estar aqui no capítulo 14, mas a partir do versículo 31, já do capítulo anterior, do 13, esse mesmo assunto ele já começa a ser falado, tanto no versículo de número 31, lá do capítulo 13, ele diz assim: agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Jesus está querendo trazer à mente dos discípulos uma espécie de preparação, já até falou ali o pastor Leno, uma espécie já de preparo para o que ele, sobre o evento com o qual eles vão se deparar, que é a sua partida, a sua retirada, o seu sacrifício e sucessivamente a sua ascensão. Quando nós observamos isso, certamente Jesus já via lá na frente que eles iriam ficar perturbados, porque a palavra ali não se turbe, ou a expressão não se turbe, turbar ali é o mesmo que ficar perturbado, desorientado, desnorteado, alguém que fica tomado por uma inquietude ou uma inquietação no seu interior. Jesus vendo isso e já querendo trazer o remédio, o consolo, o conforto, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em mim, crede também, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele vem falar aqui sobre essa mensagem do arrebatamento para trazer essa esperança ao coração dos discípulos. Portanto, se trata de um contexto de consolo. E se você for ver a palavra consolar, entre outras conceituações de significado, ela quer dizer diminuir sofrimento. Era o que Jesus queria fazer. De tal forma, quando ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, que vai ser abordada aqui ao longo dessa lição de forma mais minuciosa falando, nós vemos que Jesus estava dizendo: vocês continuarão tendo um norte, vocês continuarão tendo uma orientação, vocês não ficarão desamparados, vocês não ficarão distante de mim. Então, Jesus estava de alguma forma apresentando a eles, aos discípulos, que eles teriam todos os cuidados que se fizessem necessário. E assim Jesus revela que, falando sobre esse primeiro aspecto com o qual ele se compara, que é o caminho, de tal forma Jesus já está revelando uma exclusividade de caminho ou de meio pelo qual nós devemos seguir para chegar a Deus, que na verdade está fazendo referência à sua própria pessoa, aos seus próprios ensinamentos e à sua própria doutrina. Muito bem, pastor Diego Costa, vamos falar sobre esse tema aqui, consolo num cenário de angústia. Percebe-se o próprio Senhor Jesus também perturbado. No capítulo 12, pastor Helena Cabral faz a citação de pelo menos duas passagens bíblicas aqui no Evangelho de João, em que Jesus é descrito com a sua alma perturbada, o seu espírito também angustiado. O evangelista Lucas, lá no capítulo 22, naquela cena célebre em que a angústia dele é tamanha que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue, demonstrando claramente a sua humanidade, né? A angústia aqui, ela revela tão somente que Jesus era 100% homem. Fale, pastor Diego, naquele cenário ali de angústia, tanto de Jesus quanto dos discípulos, o Senhor ainda consola os seus discípulos. Fale sobre esse ponto. Perfeito, pastor Epaminondas. Quando nós vemos esta cena nas Escrituras Sagradas, nós primeiro quero destacar o que é a angústia, esse sentimento que veio sobre Cristo, nosso Mestre, e também os discípulos, tendo em vista que a mensagem que Jesus havia passado para eles é que em breve ele iria. Então aquilo causou uma perturbação no coração dos discípulos, mas o próprio mestre, ele também está angustiado. O sentimento de angústia é uma pressão psicológica muito grande, e quando nós olhamos esse sentimento, pastor Leno, nós observamos que por toda a Bíblia Sagrada ele perdurou, chegou homens e mulheres, e também no nosso mestre. Quando nós olhamos isso, essa questão de Cristo estar
angustiado, bastante angustiado, mas neste cenário ele ainda teve forças, ele ainda teve uma palavra para acalentar o coração dos seus discípulos. Pegando o gancho do que o pastor Elias falou, o capítulo 14, versículo 1, é exatamente quando ele chega e diz: não se turbe o vosso coração. Olhando para este cenário, para todos nós como cristãos, há um texto da carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4, versículo 17, Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós, ou produzirá para nós, um peso eterno de glória. Ou seja, em todo esse cenário que nós temos vivido, ainda é possível receber este acalento da parte do nosso mestre. E complementando o Salmo de número 50, versículo 15, o salmista Asaf, ele disse: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É algo de Deus para nós. Tempo de angústias, mesmo assim podemos ter essa vitória. Como disse aqui o escritor, o pastor Elenay Cabral, aquilo que parecia ser uma derrota, na verdade, era uma vitória, era um peso de glória que estava sendo gerado em nós. Muito bem, pastor Leno Cavalcante, nesse cenário, né, de angústia, neste cenário de perturbação, onde tudo parecia estar perdido, o mestre estava ali também com esse sentimento de profunda tristeza, mas é nesse contexto, pastor Leno Cavalcante, que surge uma promessa gloriosa para os discípulos e, por extensão, para nós também, pastor Leno. Fale sobre esse ponto. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós sabemos que esse capítulo 14, como sequência do capítulo 13, nesse sermão, está um ambiente um tanto quanto tenso, pois Jesus acabara de revelar algumas coisas aos seus discípulos e algumas situações que deixou os discípulos preocupados, turbados. Essa palavra não se turbe, né? Essa palavra turbar é interessante, que dá a ideia de algo que é agitado, algo que foi sacudido, então fica confuso. Mas Jesus ele não deixa as coisas assim. Jesus ele traz sim esse alento ao coração dos discípulos, traz promessas aos discípulos em meio a um quadro que foi apresentado, que alguém poderia dizer que seria uma derrota, né? Mas quando nós vemos o Senhor Jesus ele trazendo essa esperança não só de que ele estava no controle, de que o Pai estava no controle de todas as coisas, mas quando nós vemos aqui ele introduzindo esse tema glorioso, que é a promessa de que os discípulos estariam com ele na casa do Pai. E essa casa do Pai aqui mencionado por João é sim as mansões celestiais. É o céu do que nós aguardamos, é a nossa cidade celestial, é de onde esperamos Jesus voltar para levar a sua igreja. E essa esperança da igreja, assim como foi para os discípulos naquele momento, deve ser a maior razão da nossa alegria. É importante nós sabermos que nós estamos nesse mundo e vamos passar por situações que vão angustiar a nossa alma, que vão trazer dores na nossa alma, dores emocionais, dores físicas. Porém, nós sabermos que nós temos uma promessa gloriosa de que o Senhor Jesus ele virá para buscar a sua igreja. A maior alegria do cristão não pode estar restrita aqui nessa terra. A nossa maior alegria está no porvir. E é por isso que Jesus, para de uma vez por todas, ele deixar os discípulos firmes, confiantes de que ele estava sim no controle de tudo e de que muito em breve ele iria voltar. E esse deve ser o maior consolo. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses, quando fala a respeito do arrebatamento, ele traz aqui o ensino, capítulo 4,
a partir do versículo 13, Paulo ele fala a respeito do arrebatamento, a respeito daqueles que já dormiram no Senhor. Paulo ele fala a respeito da morte dos cristãos. Porém, no versículo 18, ele encerra dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros, com esta palavra. A mesma consolação que Jesus confortou o coração dos discípulos é também para nós, que aguardamos a vinda do Senhor. Muito bem. No próximo bloco, nós iremos falar sobre dúvidas, incertezas, enganos no caminho com Cristo. Nós vamos estudar a dúvida de Tomé, as incertezas de Pedro e Filipe e o engano de Judas Iscariotes. Desse modo, não saia daí. Eu convido você a permanecer conosco no programa Escola Bíblica Dominical. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos estudando a lição de número 9 deste segundo trimestre com o tema O Caminho, a Verdade e a Vida. Obrigado por sua companhia, você que está pela TV, você também que está pelas redes sociais, pelo YouTube. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Nos acompanhe também em nossas redes sociais. Procure Pastor Epaminondas Fonseca ou Epaminondas Fonseca, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, e acompanhe o nosso trabalho e também dos comentaristas nas redes sociais. Vamos agora falar sobre dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. 3 itens nós vamos discutir. O primeiro, a dúvida de Tomé. O segundo, as incertezas de Pedro e Filipe. E vamos finalizar falando sobre o engano de Judas Iscariotes. Pastor Elias Gomes, vamos começar falando sobre dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. O fato de os discípulos estarem com Cristo, desfrutando ali da presença gloriosa do Mestre, dos seus profundos e gloriosos ensinamentos, não imunizou eles de dúvidas e incertezas, não é, pastor Elias? Com certeza, pastor Epaminondas. E quando nós estudamos a lição anterior, que nós vimos a ação do lava-pés, e nós tratamos sobre o profundo e perfeito exemplo de humildade apresentado pelo Senhor, foi trabalhado naquela lição sobre aquilo que muitas das vezes movia o coração dos discípulos entre si, aquela ideia do amanhã, de alcançar um lugar de projeção, de proeminência e etc. Imagine agora num cenário, numa quinta-feira que antecipa a sexta-feira do Calvário, o que está norteando, ou o que está, assim, digamos que, chegando à mente dos discípulos, uma vez que agora toda aquela ideia, todos aqueles pensamentos, todos aqueles planos que transitavam na sua mente agora estão sendo confrontados por uma retirada, nada mais, nada menos do que o Mestre, o Senhor, em quem eles estabeleciam toda a força, toda a confiança, todo o crédito. Agora o Senhor está dizendo: eu vou partir, eu vou deixar vocês, e etc e tal. Então, imagine esse cenário. Foi um cenário confrontador e certamente isso gerou dúvida, gerou questionamentos, porque os discípulos estavam familiarizados com suprimento de necessidade, com conselhos, com orientação, com presença, com companhia, e agora o Senhor vai partir. Então eles estão se sentindo agora sem o chão, por assim dizer, e se sentem verdadeiramente, naturalmente desnorteados, como já falamos, mas agora gera dúvida, quanto ao seu amanhã. É como que o futuro deles estivesse entrando numa etapa de comprometimento muito claro. E agora o Tomé,
Tomé, ele provoca uma das mais célebres declarações do próprio Senhor. Diante dessas dúvidas, ele perguntou, porque de início o Senhor sugere, no versículo de número 4, que ele já sabia o caminho. O Senhor dá a entender que eles entendiam e sabiam qual seria o verdadeiro caminho pelo qual eles deveriam seguir. Mas aí, diante de dúvida, que é clara aqui e é visível, Tomé pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Então essa dúvida, essa pergunta, ela provocou uma das brilhantes declarações de Jesus, conhecido por todos. Jesus disse: vocês não sabem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E interessante que o pastor Lenay Cabral diz que essas dúvidas, elas não são atípicas, elas não são incomuns da nossa realidade, na nossa conduta cristã. Então, nós, por vezes, temos respostas como não, nós temos o silêncio que intercepta a nossa caminhada, nós temos as dúvidas, nós temos as incertezas, e isso dá um nó na cabeça de muita gente. Quando, por exemplo, se trata de cura, quando se trata de provisão e outras coisas, e um recebe, um é curado, outro não. Deus tem um plano específico em cada caso, e muita gente fica se questionando. Então, essas dúvidas, essas incertezas, na verdade, elas não são atípicas à vida daquele que segue o Senhor, né, pastor Leno? E nós vemos que isso ilustra muito a nossa realidade, portanto, que até hoje, nós, diante dessas dúvidas, diante dessa incerteza, nós podemos sim também falar com o Senhor e, quem sabe, Ele apresentar declarações extraordinárias no campo da nossa experiência pessoal com Ele. E Ele pode sim fazer declarações como se manifestou em inúmeros casos, com inúmeros homens e mulheres de Deus ao longo da história. Muito bem. Pastor Diego Costa, as incertezas de Pedro e Filipe. Vamos comentar esse ponto aqui da lição, lembrando que neste sermão do cenáculo, a gente observa pelo menos 3 questionamentos de discípulos e pelo menos um pedido que foi feito. Pedro, ele faz uma pergunta ao Senhor, lá no capítulo 13, que o pastor Diego vai comentar. Tomé faz outra pergunta, que o pastor Elias comentou, né? Filipe faz outra pergunta, e nós temos um quarto personagem, que é Judas ou Tadeu, não Iscariotes, porque o Judas Iscariotes, ele já não estava mais aqui neste momento deste sermão, ele já estava negociando Jesus. E um paralelo que nós podemos traçar aqui, e você, professor de escola dominical, pode traçar esse paralelo entre estes 2 Judas. Aliás, é a única vez que Judas Tadeu aparece falando alguma coisa nos evangelhos. Mas olha só que coisa interessante. Enquanto um Judas está negociando Jesus, vendendo Jesus, traindo Jesus, o outro está aprendendo com o mestre. O outro está aos pés, buscando conhecer e aproveitando o máximo os últimos instantes do mestre com eles. Pastor Diego Costa, diante dessas incertezas que são reveladas aqui por Pedro e por Filipe, o comentarista, ele foi muito feliz aqui na segunda parte, né, no segundo parágrafo, quando ele diz: haverá momentos em que nos sentiremos semelhantes a eles. Fale sobre esse ponto. Pois bem, pastor Epaminondas, e a todos que estão nos ouvindo, como isso perdura também por toda a Bíblia Sagrada. Quando nós fazemos um apanhado desde o Antigo Testamento, nós vemos muitas pessoas que tiveram essas incertezas, tiveram essas dúvidas. E o comentarista aqui, mencionando acerca de Tomé, de Pedro e de Filipe, ele diz que eles ainda ainda possuíam questões a serem resolvidas. Quando nós olhamos para isso, essas incertezas, essas questões que não estavam resolvidas na nossa caminhada cristã, como bem pautado aqui pelo pastor Elias, vai vir um turbilhão de coisas em nossa mente também, pastor Leno. Como nós podemos vencer essas questões, como podemos vencer essas incertezas? E eu gosto muito do texto de Hebreus, no capítulo de número 12, versículo 2,
o escritor ele diz: olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Observe que a palavra olhando, ela está no gerúndio, ou seja, é uma continuidade. Todos os dias as nossas incertezas, elas podem ser saradas em Cristo Jesus. É uma das formas de nós vencermos essas incertezas, olhando sempre para Jesus, que é o autor e também consumador da nossa fé. Assim nós podemos ser sarados e continuar a nossa jornada cristã. Muito bem. Pastor Lucileno Cavalcante, e o que falar, pastor Leno, do engano de Judas Iscariotes, né? O que Judas, pastor Leno, segundo o pastor Elienay Cabral, nos apresenta aqui? O que passava na cabeça de Judas, o que ele pensava sobre Jesus? Parece que ele tinha uma visão, assim, um tanto quanto diferente daquela que Jesus gostaria que eles tivessem dele. Fale sobre esse ponto, pastor Leno. Interessante, pastor Epaminondas, que aqui, nesse tópico da lição, trata das dúvidas de Tomé, das incertezas, né, de Filipe, de Pedro. E quanto a isso, né, Jesus ele tem a resposta para as nossas dúvidas. Jesus ele tem a firmeza para nos dar em meio às nossas incertezas. E para o engano de Judas, Jesus ele traz a verdade. Judas ele andou com Jesus, Judas Iscariotes andou com Jesus, conviveu com Jesus, ouviu os ensinamentos de Jesus, tanto quanto os demais apóstolos. Porém, ele já veio com um conceito pré-concebido a respeito de quem seria o Messias, a respeito da obra do Messias, que não estava que estaria restrito apenas à nação de Israel, politicamente, o restabelecimento do reino de Israel e a força e o poder do Messias traria uma nova, digamos assim, uma nova era para a nação de Israel. No entanto, por várias vezes Jesus ele falou a respeito do seu reino. Diz: meu reino não é deste mundo. E mesmo com todos esses ensinamentos de Jesus, Judas ele não abriu o seu coração para receber, para conhecer Jesus de fato. Ele conhecia Jesus simplesmente pelos seus próprios olhos, por aquilo que ele queria enxergar. E infelizmente, assim como as dúvidas e as incertezas não são algo incomuns nos nossos dias, também esse engano é muito comum nos dias de hoje em meio à cristandade. A visão de que o cristianismo é apenas um movimento social, político e que visa estabelecer uma qualidade de vida melhor. E, no entanto, os ensinos de Jesus vão muito além disso. A missão que Jesus veio aqui a esta terra está muito além de estabelecer um reino neste mundo, mas de resgatar o homem da sua situação de pecado e fazer com que o homem ele tivesse acesso a Deus, fosse restaurado diante de Deus. Judas, pensando nesse aspecto terreno, ele resolve tomar essa decisão, e no capítulo 13, né, do Evangelho de João, quando Jesus ele revela que um deles iria trair, é interessante dizer que Jesus não está aqui simplesmente revelando isso para envergonhar o discípulo, mas no último ato, visando que este discípulo possa se arrepender do seu engano. Mas mesmo assim nós vimos posteriormente que ele não se arrependeu, ele insistiu, tanto que ele acompanha os soldados que vão prender a Jesus. Eu queria só deixar, para concluir esta parte, um texto em que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19. Paulo diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos, a nossa esperança vai muito além dessa vida, atravessa, transpõe esta vida que agora vivemos
e passa por toda a eternidade. Muito bem, então, pastor Leno, nós podemos concluir a respeito de Judas, que Judas traiu o Senhor Jesus livremente, quando ele poderia não fazê-lo. Sim. Ele teve, né, aos pés de Jesus, pastor Elias, por 3 anos e meio, assim como os demais, né? Judas, ele foi escolhido como os outros. O Senhor Jesus, inclusive, passou a noite orando para escolher os 12, e Judas foi escolhido. Mas a gente percebe o caráter de Judas, né? Ao que parece, pastor Leno, a impressão que eu tenho, olhando esse comentário do pastor Elenay Cabral, é que um certo momento já do discipulado de Judas, ele percebeu que não era aquilo que ele esperava em Jesus, aquilo que o Senhor disse. A visão de Judas era de uma liderança de Jesus que pudesse libertá-los do jugo de Roma, né? Chegou um momento que ele percebeu, não, o reino deste não é daqui, é diferente. E aí a gente consegue vislumbrar as características de Judas. Era ladrão, ele era ambicioso, porque vendeu Jesus, né? Traiu o Senhor. Mas mesmo assim, nós não concebemos, pastor Elias, a ideia de que Judas foi predeterminado a fazer isso. A nossa concepção é de que Judas era livre, tal como Pedro era, né? Aqui nós temos claramente a volição, a livre vontade de Judas, podendo fazer o contrário. E teve a oportunidade. Jesus chama ele de amigo na hora da traição, pastor Leno. Isso é tremendo. Amigo? Então veja, Jesus o amou. E aquele texto de João, pastor Elias, 17:12, onde Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. E aí, por conta desse versículo aqui, sem o devido contexto e a interpretação adequada, alguns afirmam que Judas foi predeterminado a trair Jesus e que ele não tinha opção. Como que se nós fôssemos, pastor Elias, robôs, marionetes? Como que se nós não tivéssemos vontades? Deus, ele determina muitas coisas. Entretanto, Deus não determina todas as coisas. Por exemplo, Deus não determina o mal. Deus, ele não pré-ordenou Judas que ambicionasse vender o Senhor. Do contrário, pastor Leno, a culpa de Judas trair Jesus, vender Jesus e por ambição vendê-lo e ser ladrão era de quem? De quem determinou, no caso de Deus. Então nós não concebemos essa ideia, essa interpretação, ela não faz parte da nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé, ela é clara ao dizer que nós somos livres em nossas escolhas e decisões, sabendo que Deus, de antemão, por sua presciência, naturalmente sabia que Judas iria traí-lo, mas ele poderia não fazê-lo por conta da sua livre vontade. Pastor Leno. E numa dessas oportunidades, exatamente aqui, nesse capítulo 13, é quando Jesus ele molha o bocado e coloca na boca de Judas. Neste momento, Jesus ele está dizendo: eu sei de tudo, eu conheço. Mesmo assim, naquele momento, Jesus ele está demonstrando a sua misericórdia para com Judas, para que ele se arrependesse. Mas ele insiste na decisão que ele havia tomado. E é importante também, pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Diego, nesse contexto, Judas ele não é uma vítima, mas ele é responsável pelos seus atos e por isso ele recebe todas as consequências das suas ações. E por essa razão é que Judas ele provavelmente se perdeu espiritualmente, eternamente,
por conta das suas próprias decisões. Muito bem. Vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho nós voltaremos para finalizarmos esta preciosa lição de hoje. Vamos falar sobre propriamente o versículo 6 do capítulo 14 de João, onde, conforme o pastor Elias muito bem já discorreu aqui, esta afirmação de Jesus, maravilhosa, sublime, gloriosa, é fruto de um questionamento. Portanto, você, professor de escola dominical, não fique chateado quando os seus alunos lhe questionarem, lhe perguntarem. Na medida que uma laranja é espremida, o caldo, ele aparece. Quando uma cana, não é, pastor Diego, é passada ali pelo moedor, aí o caldo sai. Então, dessa forma, incentive seus alunos a questionarem, a perguntarem, né? Veja que eu falei agora há pouco, pelo menos 4 situações em que os discípulos estavam fazendo questionamentos ou pedidos a Jesus, e perguntas que para nós seria impossível responder, mas o mestre dos mestres estava lá respondendo aqueles questionamentos. Faça isso com seus alunos, crie um ambiente de aprendizagem, pergunta, resposta, faça uma tempestade de dúvidas, né? Coloque seus alunos para fazerem perguntas sobre o tema, para desenvolver neles também a habilidade de pensarem, de refletirem sobre o tema. Isso é muito importante. Lembrando também que este programa, o programa Escola Bíblica Dominical, ele é apenas um subsídio, é um auxílio. E agora eu falo diretamente aos alunos. Ele não tem como objetivo substituir a sala de aula presencial. Nós aqui apenas ajudamos de alguma forma, contribuímos para o crescimento, o elevo espiritual dos irmãos, mas como sempre nós aqui lembramos, domingo é o dia em que você deve estar na casa do Senhor, no dia do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor com o seu professor de escola bíblica dominical. Não falte a aula de domingo, a não ser que seja, claro, por um motivo de força maior. Deus abençoe você. Eu espero você no próximo bloco para a gente finalizar falando sobre o caminho, verdade e vida. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Lembrando que estamos estudando a 9ª lição deste trimestre, que está já caminhando para o seu término. Hoje estamos falando sobre o caminho, a verdade e a vida, com base no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. O tema de hoje, portanto, é o que nós vamos abordar agora neste terceiro bloco do programa. 3 pontos nós vamos discutir. O primeiro, eu sou o caminho. O que esta expressão ela representa? Depois nós vamos estudar sobre a expressão eu sou a verdade. E por fim, o que Jesus quis dizer com eu sou a vida. E para começar, pastor Elias Gomes, fale sobre, primeiramente, essa afirmação gloriosa de Jesus, quando ele disse eu sou o caminho, pastor Elias. Muito bem, pastor Epaminondas. A gente percebe que em todo o livro aqui de João, que nós estudamos também, né, no trimestre passado, Jesus se apresenta como pelo menos uns 7 eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, entre outras. Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, ele apresenta aqui esse tríplice ministério nesse aspecto, porque, na verdade, são título e, figuradamente, Jesus está dizendo, eu sou o caminho. E ele usa artigo definido, ele não usa artigo indefinido. Eu não sou eu sou o caminho. Isso aponta para a exclusividade
que Cristo representa no que diz respeito à humanidade chegar-se a Deus, a humanidade ter acesso à salvação em Deus, somente por meio de Cristo Jesus. Nós vimos que essas dúvidas, essas incertezas, essas inquietações, essas perturbações, elas fizeram com que o Senhor apresentasse esse caminho, uma espécie de consolo, e dizendo também que não tem salvação, não tem acessibilidade a Deus fora de Cristo Jesus. E nesta ocasião, nós já vamos ler algumas passagens bíblicas, pastor Epaminondas. Se tivesse apenas uma, pastor Diego, pastor Leno, já seria suficiente, mas tem várias que estão numa linha de concordância, estão perfeitamente coadunadas, afirmando que Cristo é o único meio pelo qual o homem pode ter acesso a Deus no que diz respeito à salvação. Então, nós vimos que diante dessa afirmação de Cristo, onde ele revela esse título glorioso que apresenta resultados e quer que nós desfrutemos desses resultado desse caminho, nós vemos que é algo para nós pararmos para pensar, doutrinar e biblicamente falando, porque existem muitas religiões, existem muitos segmentos por aí afora com interpretações equivocadas. Inclusive há um movimento chamado universalista, que diz que todo caminho, todo segmento religioso leva a Deus, e todos, na verdade, serão até salvos, inclusive o próprio adversário da nossa alma. Então isso é absurdo, mas existe, e existe de forma sistematizada, organizada, e nós devemos estar atentos para nós rechaçarmos, no sentido de nos opormos a estes movimentos, a essas interpretações que são absolutamente reprováveis à ótica bíblica. Nós vemos em 1 Timóteo, pastor Epaminondas, capítulo de número 2, versículo de número 5, o próprio apóstolo Paulo afirmando, dizendo, versículo de número 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12 também, Pedro é muito enfático em dizer que embaixo do céu não há um outro nome dado pelo qual o homem possa ser salvo, senão pelo nome de Jesus. Em Isaías, capítulo 43, versículo de número 11, há um só Salvador, o profeta que é considerado o profeta messiânico por apresentar o Filho revelado, Jesus de Nazaré, diz, não há um outro Salvador, fazendo referência a quem? A Jesus. Só tem um Salvador, só tem um meio pelo qual o homem pode ser salvo, que é Cristo Jesus. Portanto, o capítulo 14, assim, nesses versos iniciais, também ele tem um caráter soteriológico, né, pastor Epaminondas, porque quando Jesus, o pastor Elianai Cabral até evidenciou aqui, ele usa, ou ele faz emprego da expressão ou do termo eu, ele está querendo fazer ênfase ou fazendo referência de que nós não somos salvos por princípios de religião, por princípios espirituais, nós não somos salvos por uma questão meritória, nós não somos salvos por outros meios, nós somos salvos simplesmente por causa de uma pessoa, e esta pessoa é Cristo Jesus, em total concordância com aquilo que está escrito no capítulo de número 2 da carta escrita aos Efésios, falando da graça que veio por causa do sacrifício realizado por esta pessoa que nós estamos evidenciando, Cristo Jesus, o único caminho. Pastor Diego Costa, vamos falar agora sobre eu sou a verdade. Fale sobre esse ponto. Pois bem, pastor Epaminondas, como já dito anteriormente, no discorrer de toda esta lição, essa expressão defendida por Jesus, eu sou a verdade, nós precisamos voltar no remoto. O cenário que Jesus aparece era um cenário de caos em todas as áreas. Então, quando Jesus se revela, o próprio comentarista aqui neste ponto, eu sou a verdade,
ele diz que de forma clara o Evangelho de João, ele realça que a verdade suprema, ela se revela, ou ela se revelou, pastor Elias, na encarnação do próprio Senhor Jesus. Ou seja, em um mundo onde homens formam seus castelos de mentiras, em todas as áreas de mentira, só Cristo é a nossa verdade. Não há uma fragmentação. Cristo não é fragmentado. Não existe meia verdade, não existe parte da verdade, pastor Leno. Mas em Jesus, a nossa segurança, só nele podemos encontrar a verdade absoluta. Portanto, Jesus, ele personifica a verdade que todo ser humano precisa conhecer. Em um mundo onde há muitas mentiras e mais mentiras, que onde para se crescer pessoas precisam mentir, onde para se promover a mentira prevalece, mas nós podemos olhar para um, que é Cristo, que é a nossa verdade. Eu queria até aqui compartilhar a terceira carta do apóstolo João. Terceira carta do apóstolo João. Veja que, ainda na continuação do escrito de João, na terceira carta, no versículo de número 3, versículo 4, ele diz o seguinte: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Essa carta que foi direcionada ao amado presbítero Gaio. E no versículo 4, pastor Elias, ele conclui dizendo: não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andem na verdade. Então, para você, professor, pode enfatizar isso para os alunos. Um dos maiores desejos de Deus e o que nós, como cristãos, devemos viver, andar na verdade, porque Cristo é a verdade, só a verdade, ela liberta o ser humano. Muito bem, pastor Leno Cavalcante, para a gente encerrar esta lição preciosa de hoje, fale sobre este ponto aqui: eu sou a vida. Maravilha, pastor Epaminondas. Jesus, nessa declaração, assim, como disse aqui o pastor Elias, assim, ela é impactante, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E essa vida da qual Jesus ele trata, se apresenta como a vida, não é simplesmente a vida terrena, mas é a vida espiritual. O ser humano, ele, como diz o apóstolo Paulo, o ser humano estava morto. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E nós não tínhamos condições alguma de tornar a viver espiritualmente por nossos próprios atos ou obras. Porém, Jesus ele veio. E já no capítulo 10, Jesus ele aqui no capítulo 10 de João, Jesus ele fazendo a comparação com o falso pastor, né? Jesus ele diz que esse falso pastor, que era ladrão, ele diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus ele é a fonte da vida. Jesus é que proporciona a vida espiritual. E essa vida que é oferecida a todo homem através da pessoa de Cristo é uma vida plena. É uma vida, como diz aqui a expressão, uma vida em abundância. E essa vida só pode ser vivida através de Cristo. Então, as pessoas que nesse momento se encontram em grande aflição na sua alma, em grande tristeza, nós podemos dizer que você só poderá experimentar uma vida em abundância em Cristo. E aí o apóstolo Paulo, ele escreve ainda aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz assim: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A maior prova de que esta vida oferecida, ofertada por Cristo, ela é uma vida verdadeira, plena, gloriosa, é que Ele entregou sua vida por nós. E nós agora vivemos na vida de Cristo.
É interessante isso. Nós desfrutamos de uma vivência espiritual, de uma comunhão, eu li num comentário que falava sobre isso, né, que o caminho, Jesus é o caminho, porque ele leva a Deus. Jesus é a verdade, porque ele dá essa certeza, ele torna o homem livre. E Jesus é a vida, porque ele oferece comunhão com Deus. Que bênção, que maravilha. Desse modo, nós finalizamos a lição de hoje, reconhecendo Jesus como o caminho, a verdade e a vida, que certamente é uma grande oportunidade de nos iluminar mente e coração, e também nós termos o Senhor como o nosso verdadeiro caminho, a verdade absoluta em nossas vidas e também a fonte de toda a vida, para que possamos ter comunhão com Ele por toda a nossa existência. Nós queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua companhia, por sua audiência sempre aqui conosco, esperando por você já para a próxima lição na próxima semana aqui na TV Kairos. Obrigado também àqueles que nos ajudam a fazer o programa, a produção, e um agradecimento especial aos nossos comentaristas. Mais uma vez, pastor Elias Gomes, muito obrigado, Deus abençoe. Pastor Leno, muito obrigado, Deus abençoe. Pastor Diego Costa, foi uma alegria tê-lo aqui. Certamente Deus nos dará outras oportunidades para que o irmão esteja aqui nos ajudando nessa obra tão maravilhosa. E aproveitando aqui o pastor Diego, vamos pedir que ele nos despeça em oração. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer, queremos te louvar por este momento tão sublime que o Senhor nos ofereceu, o Senhor permitiu estarmos aqui. Que essa lição possa ter um peso de edificação muito grande para todos aqueles, Senhor, que irão participar. Em o nome de Jesus pedimos a tua bênção. E assim, continua com todo o teu povo e que tuas bênçãos sejam liberadas sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.